Acidentes em aviões. Passageiros que morrem ou sofrem algum tipo de acidente dentro do voo. Dr. Messias, seja bem-vindo ao programa. Dr. Messias é advogado especialista nesta área. Vamos bater um papo sobre acidentes aéreos. Bom dia, Cida. Bom dia, colegas. Boa tarde também, né? Sempre um privilégio estar aqui. Me sinto um privilegiado. A comunicadora aí de destaque da nossa região. Vamos lá. Essa questão dos danos aéreos, passageiros que sofrem acidentes internos. Primeira coisa, a gente tem que ter em mente que não é tão simples o tema. Envolve diversas legislações, como, por exemplo, Código Civil, Código Brasileiro da Aeronáutica, Código de Defesa do Consumidor e até convenções de Varsóvia e Montreal que o Brasil ele participa. Vamos lá. Nem sempre, quando acontece uma morte, uma fatalidade dentro de uma aeronave, significa que a empresa tem que indenizar um eventual passageiro. Por quê? O Código Brasileiro da Aeronáutica ele prevê excludentes, até mesmo para casos de problemas de saúde já pré-existentes com aquele passageiro. Vamos dar um exemplo. Fez um voo de Rio de Janeiro para São Paulo. O paciente teve um problema de saúde e acabou morrendo dentro da aeronave. O que tem que se investigar? Qual foi a causa da morte dele? A causa da morte dele foi a falta de um oxigênio dentro da aeronave? Ou ele estava indo se tratar, um tratamento de risco que precisava estar em tantas horas em tal lugar e faleceu, teve um mal súbito? Então tem que averiguar qual o motivo da morte daquele passageiro ali dentro, certo? Doutor Messias, isso é uma informação muito importante, gente, porque às vezes a gente tem visto aí tantos acidentes aéreos, isso realmente é muito triste, tá? Nós estamos abordando porque é para esclarecer e deixar você, querido internauta, também ciente do que você tem direito ou não. Nós temos visto aí que turbulência acontece em qualquer lugar, a qualquer hora, principalmente dependendo do tempo. Vamos dizer que um voo São Paulo-Belo Horizonte ou Vitória-Rio de Janeiro, o avião teve uma turbulência, aconteceu machucando pessoas e houve até mortes. Neste caso, a família ou o passageiro que se machucou, esse passageiro não foi a óbito, a família tem direito a algum tipo de indenização? E a família do passageiro que se tiver óbito nessa turbulência, tem direito a algum tipo de indenização? E quem paga? Certo. Cida, isso faz lembrar esse acidente recente que teve, né, em Vinhedo. Tem também aquele outro acidente internacional, Singapura, Londres. Qual que é a situação? As aeronaves, elas, por lei, têm a obrigatoriedade de ter um seguro para cobrir eventuais indenizações. Carro existe o DPVAT, para a aeronave existe outro. Na prática, como funciona? A aeronave caiu, morreu todos os passageiros. O que as famílias têm que fazer? Familiares têm direito de pedir indenização pela morte de um ente querido. Então tem que juntar boletim de ocorrência, se resguardar de documentos. E nesses casos de acidente, de morte, fatalidade, todas as pessoas, aplica-se a regra do Código de Defesa do Consumidor, que prevê uma responsabilidade objetiva. Independente se a culpa foi do piloto ou de outra pessoa, morreu todo mundo, a responsabilidade é objetiva. Ou seja, a aeronave, a empresa, né, tem que indenizar os familiares. E aí é uma gama de indenizações. Pode ser, por exemplo, indenização por dano moral, por dano material, até mesmo pensões vitalícias, dependendo se a pessoa tiver um dependente ali na família. Muitas das vezes, existem casos que a aeronave consegue provar, isso aí eu estou falando quando não tem fatalidade, consegue provar que, na verdade, a culpa daquilo ali não foi dela. Por exemplo, tem um caso no Brasil de uma passageira que estava indo do Distrito Federal com destino aos Estados Unidos. Fez conexão para o Rio de Janeiro, não sei se foi Rio de Janeiro ou São Paulo, estava indo para os Estados Unidos.
no meio desse trajeto, morreu um passageiro dentro do avião. Então, aquele passageiro ficou ali, sentado, falecido, morto, né? E esse período, o comandante, piloto do avião, ele tinha a opção de aterrissar no próximo aeroporto ou seguir destino até o aeroporto final. Ele decidiu aterrissar no primeiro, que era um caso de emergência, teve um falecimento. O que aconteceu? Um dos passageiros que se sentiu lesado porque tinha um compromisso profissional nos Estados Unidos, entendeu o quê? Olha, eu não tenho culpa com esse falecimento. A aeronave parou antes, eu perdi minha entrevista de emprego. Acabou entrando contra a empresa. Final das contas, pleiteou uma indenização, alegando que perdeu a entrevista de emprego. Qual foi o entendimento do julgado? Olha, foi um caso de força maior, teve uma fatalidade dentro do avião, a aeronave prestou os primeiros socorros, cuidou daquela vida. Então, o seu direito aqui virou um mero aborrecimento, por conta desse caso que não estava no controle da aeronave. Basicamente isso. Então, nem todo caso, nem toda fatalidade, nem todo acidente, prejuízo, também vai ser coberto pela aeronave. Não é sempre assim. Realmente são detalhes que só mesmo um advogado para nos auxiliar, nos ajudar. Por isso eu digo, tem que procurar seus direitos. E sempre munidos de provas. Isso é muito importante, porque o advogado não consegue trabalhar sem provas, né, doutor Messias? Pois bem, doutor Messias, vamos dizer que aconteceu um óbito, um passageiro infartou dentro da aeronave, em um voo, vamos dizer, daqui a Belo Horizonte. Não é tão curto o voo, mas também não é tão longo. E aí, gente, acontece que quando um passageiro vem a óbito, não tem uma sala específica, um lugar específico para guardar, para deixar aquele corpo até essa aeronave conseguir pousar no próximo aeroporto. E aí esse corpo fica no assento. Segundo informações, esse corpo fica coberto por um lençol, amarrado ao seu assento. Se acaso tiver espaços na aeronave para os outros passageiros saírem daquele espaço ali próximo ao corpo, os passageiros saem. Se não tiver espaço, retiram esse corpo e colocam no espaço da equipe que trabalha dentro do aeroporto, dentro do avião, das comissárias de bordo. Isso é muito complicado, porque olha como que gera tantos problemas ali. E aí, neste caso, quais são os direitos dos passageiros? Qual é o direito da família desse passageiro que veio a óbito? Cida, infelizmente, isso é uma realidade do país. Atualmente, não existe uma normativa para regular, olha, o passageiro faleceu, tira ele, isola. Não existe isso, não está normatizado pela lei. O que acontece na prática é, comissários de bordo, aeromoças, o que elas fazem antes de trabalhar naquela aeronave? As empresas exigem, pagam para fazer cursos de primeiros socorros. Nesses cursos de primeiros socorros, elas são instruídas como a tratar um passageiro que falece dentro da aeronave. Então, assim, não tem uma lei falando, ó, tem que fazer isso, tem que tirar, tem que isolar, tem que embalar. Não existe. Cada empresa de aeronave tem o seu manual interno de como proceder naqueles casos. A gente pesquisa rápido na internet, até mesmo na televisão, a gente consegue visualizar muito isso daí. Tem casos de passageiros que falecem dentro da aeronave que o comandante dá a ordem, que a lei dentro da aeronave é o comandante. É o comandante que comunica lá a base, ó, faleceu, vou ter que aterrissar. O comandante que decide em qual aeroporto vai querer aterrissar. Lembrando que não é porque o passageiro morreu assim que a aeronave subiu 30 minutos, que o comandante tem a obrigação de aterrissar no primeiro aeroporto. Não existe isso. O comandante tem autonomia para decidir, de acordo com a logística dele, em qual aeroporto ele vai aterrissar e se ele vai seguir o destino final. Existe, qual é o pensamento, algumas das vezes, dos comandantes? O avião, geralmente, ele sobe com uma carga de combustível para fazer aquele trajeto e aterrissar leve, com o combustível queimado. Se ele parar no aeroporto antes de finalizar o trajeto dele, significa que o avião vai ser obrigado a fazer um pouso mais pesado, que não estava programado.
muitas das vezes esses pousos antecipados acontece acidente. Até mesmo por conta da estrutura, talvez o piloto não está ali com aquela destreza toda para fazer aquele pouso forçado com um avião pesado. Então, muitas das vezes, o comandante dá a ordem, isola, coloca aqui no espaço nosso que tem para os comissários de bordo. Não existe uma lei como se locomover um corpo ali dentro. O que tem são instruções das companhias aéreas para tratar desses assuntos no momento. Gente, isso é um assunto bem polêmico e amplo. Tem muita coisa para falar referente a isso. Infelizmente, em uma só matéria não dá para a gente abordar todos os temas. E aí eu deixo até o convite ao senhor, doutor Messias, para que a gente volte a falar mais sobre esse tema. Mas fica aqui um alerta aos nossos políticos que fazem aí as leis. Vocês também estão voando para lá e para cá, a vida de vocês também estão ali. Não é só porque vocês são políticos, né, que a vida vale muito mais do que qualquer outro cidadão. Claro que não. A vida é importante e vale muito. Então, o alerta é, verifiquem melhor sobre isso. As comissárias, elas fazem os primeiros socorros, mas será que não seria viável, de repente, um médico dentro dos voos mais longos? Porque tem acontecido tanto isso, pode ser comigo, pode ser com o senhor também. Então, acho que deveria verificar melhor e preparar uma lei específica para este caso, porque vida, dinheiro nenhum vai pagar uma vida, indenização nenhuma paga a vida, mas tem direitos, né? Você falou muito bem. Até falar dessa questão da obrigatoriedade de ter um médico dentro da aeronave. Não existe uma lei obrigando as aeronaves a manter um médico ali. Na prática, o que acontece teve uma fatalidade no interior, o comandante já anuncia, tem algum médico dentro da aeronave? Se tiver algum médico, com certeza ele vai se prontificar para ajudar, prestar os primeiros socorros, ou até mesmo para testar o óbito ali dentro da aeronave mesmo. O médico ele tem capacidade para isso. E aí vamos puxar aqui também, existe até a responsabilidade do médico, se ele se omitir em prestar aquela ajuda ali. Até mesmo o código de ética dele, o médico, querendo ou não, ele fica ali na espécie de um garantidor, ele tem conhecimento prático. Então, se o comandante anuncia lá, tem algum médico na aeronave? E talvez 2, 3 médicos ele fica quieto, não se pronuncia, acontece a fatalidade. Depois descobre que tinha médico ali, talvez dê até problema para esses médicos. Então, tem muita responsabilidade dentro daquele espaço ali aéreo, voando, entendeu? E vale a dica que você deu. Políticos, né? Pode fazer leis para isso daí, deputados, buscar a obrigatoriedade talvez de manter um médico dentro desses aviões, seria uma ótima sugestão. Porque, gente, isso é muito sério. Vamos dizer que, de repente, aconteça espaço curto, mas temos viagens aí para o exterior, né? O tempo é longo e muita coisa pode acontecer, conforme eu disse, pode acontecer comigo, como pode acontecer com os senhores também. Então vamos dar uma atenção especial a isso aí, porque são vidas e vale a pena cuidar das vidas, viu? Doutor Messias, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para que as pessoas que estiverem passando ou passou por isso, quais são os direitos e uma mensagem para que elas busquem seus direitos. Primeiramente eu gostaria de dizer, perseverança e paciência. Tudo tem muita dificuldade, até mesmo se você não tenha conhecido, que tenha um conhecimento mais profundo, dá muita dificuldade para o familiar buscar os direitos, já está ali todo mundo abalado, sem saber o que fazer, e sempre tem aqueles espertalhões querendo ajudar, que na verdade está interessado ali no, talvez, pegar algum dinheiro, alguma coisa desse tipo. A orientação básica algum familiar teve algum problema, morreu, algum outro prejuízo? Primeira coisa, registra um boletim de ocorrência. Tem muitos municípios e estados que fazem esse boletim online. Pega ali o ticket do voo, imprime ali no site da empresa que foi contratada, imprime qual assento que estava, entendeu? Inclusive, isso é muito bom até para ajudar eventuais investigações onde tem fatalidades. Uma das provas para tentar identificar o cadáver ou não, ele já pede, estava em qual banco, qual assento. Já serve até mesmo meio de busca, entendeu? Então vamos se munir de documentos pessoais, comprovante de compra de passagem,
boletim de ocorrência que pode ser feito, ou até mesmo entrar em contato com a operadora, que muitas das vezes algumas agências de viagem já prestam ali as primeiras ajudas para o usuário, tem aquela obrigação deles prestarem os atendimentos imediatos que são obrigados, uma assistência psicológica, uma assistência ali de custo para cobrir alguns medicamentos iniciais, eles são obrigados também. E eles têm consciência disso. Então, hoje, não está tão difícil buscar os direitos, só que tem que saber de uma forma eficiente para acabar não se enrolando. É isso aí. O programa fica por aqui. Tchau. Olho a Olho, com Cida Campos.